Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras é com muito gosto que recebemos o economista José Luís Mascarenhas para continuarmos a olhar para os temas e assuntos que estão na linha da frente da atualidade informativa, tal como temos vindo a anunciar hoje. Vamos olhar essencialmente para dois assuntos. Para já, esta mexida pontual na Casa Civil da Presidência da República e também para as prioridades da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Zé Luís, bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Não sei se ficou surpreendido com essa notícia de ontem, a saída de Jorge Tolentino da chefia da Casa Civil da Presidência da República a seu pedido, portanto, e a entrada também de uma pessoa que é próxima de José Maria Neves, uma vez que Avelino Bonifácio também foi ministro, assim como Jorge Tolentino. Muito bom dia, Carlos, Marozinho, e também aproveito para cumprimentar todos os nossos ouvintes lá em casa, em Cabo Verde e na diáspora. E em relação à questão que colocou, nós procuramos sempre, neste espaço, não julgar os sujeitos, mas os objetos, né? E dar a cada um dos ouvintes os instrumentos necessários para poder fazer o seu próprio juízo em relação às diferentes matérias e aos diferentes objetos. Em relação a essa matéria concreta, a mim não me estranhou muito, portanto, o pedido de demissão do embaixador Jorge Tolentino, que é uma pessoa que eu aprecio muito, fez um bom trabalho como governante e neste momento na Presidência da República eu também acreditava que ia fazer um bom trabalho, mas no entanto aconteceu algo grave, né? Algo grave que devemos também ajuizar segundo, portanto, os critérios da boa governação. Eu acho que esses critérios é que são importantes para cada ouvinte ou cada cabo-verdiano poder analisar cada ato de cada ator, portanto, que estiver na cena política, ver de fato com a lupa da boa governação se está a agir bem ou se está a agir mal. E nesses termos, os pilares fundamentais da boa governação têm a ver com a eficiência na gestão da coisa pública. É o primeiro pilar. Então cada um pode ajuizar o ato, ver se de facto a coisa pública foi bem gerida ou não foi bem gerida. O segundo ato e o segundo critério importante tem a ver com a transparência. Portanto, aí seguimos um pouco o princípio da mulher de César, né? Não basta ser séria, sim. Tem que parecer séria. Então, isso também é um pilar importante que devemos ajuizar o ato que aconteceu na Presidência da República. Em terceiro lugar, é o Estado de Direito. Ninguém está acima da lei, toda a gente está sujeito ou sujeita, portanto, às normas legais e ver se de fato foi respeitado ou não foi respeitado. E, por último, temos que ver de facto se de facto houve na responsabilização. Eu acho que numa primeira fase, portanto, todos esses princípios podem ser questionados. E, no entanto, houve a reposição do fundo. Podemos dizer que a parte da gestão da eficiência, portanto, da coisa pública ficou, portanto, resolvida. Depois, a lei funcionou, as instituições funcionaram bem. Então, podemos também ver que a primeira, portanto, o primeiro responsável, a primeira figura do Estado, portanto, dos órgãos de soberania, também ficou sujeito ou sujeita, portanto, à lei. E põe-se o problema da transparência. Também tudo indica que houve transparência, porque foi a Presidência que pediu, inclusive, para fazer a auditoria, para fazer a fiscalização sucessiva nesse caso. E depois põe-se o problema, de facto, que se houve responsabilização. Eu entendo que isto é uma questão subjetiva, né? Ver-se quem é o sujeito que deve ser responsabilizado, qual é o limite da responsabilização, mas, acima de tudo, temos um outro critério para fazer avaliação que tem a ver
com o timing. Portanto, se é a melhor altura ou se não foi a melhor altura para se tomar determinadas decisões. Eu acho que podia ter sido mais cedo. Podia ter sido mais cedo e, portanto, protegia um pouco a presidência da República e deixava, de facto, um órgão de soberania com alguma, portanto, com alguma proteção, porque eu entendo. Acha então que a presidência da República falhou no timing? Eu acho que o timing falhou. Podia ter sido mais cedo. Porque praticamente era uma coisa visível, que seria inevitável. Então podia ter sido mais cedo. E porque eu acho que, acima de tudo, nós devemos proteger os órgãos de soberania. No entanto, nós estamos a acompanhar todo esse combate político que o ato tem tido. Eu não entro, portanto, nessa questão de análise do mérito ou não desses combates, mas, no meu ponto de vista, como cabo-verdiano, eu preferia ver os órgãos de soberania devidamente protegidos. Porque eu acho que todos nós temos essa responsabilidade de proteger a nossa democracia. Não é o sujeito, mas é a instituição. Deixa-me só perguntar-lhe, esta saída agora de Jorge Tolentino vai refriar um pouco a pressão política sobre o órgão de soberania, sobre o Presidente da República? Eu não sei se vai resfriar, porque isso pode ter a ver também com um conjunto de estratégias político-partidárias que poderão arrastar no tempo. Eu não sei como é que isso vai ser. Mas seja qual for, portanto, a estratégia que cada um montar, eu acho que deve estar sempre como pano de fundo a proteção das nossas instituições, a proteção do bem maior que é a democracia, a proteção do bom nome de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Eu acho que isso tem que estar acima de tudo. E depois, o povo soberano, nas urnas, vai dar a sua sentença. Muito bem. Só para terminarmos esta parte, este assunto, acha que Avelino Bonifácio reúne todas as condições para desempenhar estas funções de chefe de Casa Civil da Presidência da República? Foi Ministro de Economia e Turismo, portanto é alguém que tem experiência e nos últimos anos tem lidado muito de perto com a sociedade civil. Portanto, se ele reúne essas condições, se tem os perfis ou se é o perfil certo para este cargo? Eu acho que é uma ótima escolha. Eu conheço Avelino Bonifácio de muito tempo e é um colega, um amigo. Eu acho super competente e confrontamos muitas vezes na rádio, na televisão, nos debates, super competente. Eu acho que ele pode fazer um ótimo trabalho. Eu desejo ao Avelino Bonifácio, de fato, uma boa caminhada nessa nova jornada. Porque, de fato, eu acho que Cabo Verde sai a ganhar. Eu acho que ele foi mandatário também do Presidente da República nas eleições e que há confiança, que há uma relação, de fato, de cumplicidade e há competência no meio. Eu desejo boa sorte a bem de Cabo Verde. Muito bem. José Luís Mascarenhas, vamos começar por olhar então pela proposta de orçamento do Estado para o próximo ano, até, digamos, a aprovação desse documento aqui no Fora da Caixa. Vamos dando também o nosso contributo no sentido de os ouvintes irem conhecendo as linhas mestras desta proposta. Estamos a falar de um orçamento do Estado que ascende 98 milhões de escudos. Estamos a falar de 889 milhões de euros. Representa um aumento de cerca de 14% em relação ao ano de 2024 e assenta em alguns pilares, ou se quisermos, persegue algumas prioridades: desenvolvimento do capital humano, reforço e consolidação da conectividade, reforço da promoção da inclusão, aceleração da diversidade da economia, aceleração da transição energética, climática e digital. Hoje o nosso desafio é olhar para esses pilares ou para essas prioridades. Obviamente não temos a intenção de os esgotar todos. Não sei se em que pilar ou prioridade quer começar. Mais uma vez, Carlos, eu agradeço a oportunidade de estar cá e debater com os cabo-verdianos alguns aspectos importantes do orçamento. Eu, como académico, eu talvez gostaria de citar alguns autores. E eu começaria com Nicolau Maquiavel, que
dizia que num governo bem organizado, o Estado deve ser rico e os cidadãos pobres. É uma visão de Maquiavel. Essa visão e também entra em contradição com uma outra visão de Jean-Jacques Rousseau, que diz que o imposto é um instrumento ao serviço da igualdade. Nesses termos, o imposto primeiramente deve ter na maior conta as diferenças de fortuna. Aquele que não tem mais do que o estritamente necessário não deve pagar nada, e a taxa daquele que tem bens supérfluos pode ir, se necessário for, até a concorrência de tudo o que excede o seu necessário. Mas o imposto não deve ser considerado como um simples meio de fornecer dinheiro ao Estado, mas sim deve prevenir o aumento contínuo da desigualdade das riquezas. Então o orçamento do Estado não é mais do que isso. É neste contexto que, entre esses dois extremos, que devemos analisar um orçamento do Estado. Se de facto o Estado deve ser aquela entidade forte, aquela superestrutura, pondo os cidadãos lá embaixo, pobres, ou se pelo contrário, nós devemos ver que o orçamento do Estado não é mais do que um instrumento para promover a igualdade. No fundo, tirar um pouco do rico para dar ao pobre, promovendo a igualdade. E consegue ver esta filosofia nesta proposta de orçamento do Estado? Esta proposta do orçamento do Estado respeita o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, respeita o programa do governo, que foi, portanto, aprovado na Assembleia, mas também que surge de uma plataforma eleitoral, de um programa eleitoral que foi sufragado, portanto, obrigado, Carlos, nas urnas. Então tem legitimidade democrática para ser, portanto, elaborada como proposta e apresentada à Assembleia para discussão. Nós aqui não vamos fazer a discussão que vai ter lugar na Assembleia, mas podemos dar um olhar fora da caixa sobre a proposta apresentada. Então nós estamos a ver que no PEDS havia de facto um objetivo que é desenvolvimento do capital humano, o reforço e consolidação da conectividade, o reforço da promoção da inclusão, aceleração da diversificação da economia e aceleração da transição energética, climática e digital. E esta é a herança do PEDS 2, que está devidamente retratado, portanto, ou retratada nesse caso a nível do orçamento do Estado. E nós estamos a ver que temos políticas tanto de dotação orçamental para o funcionamento como para investimentos, um conjunto de pilares que foram eleitos, um conjunto de instrumentos de política fiscal, de política monetária e de outras políticas que o governo acionou, tendo em vista conseguir o objetivo 2030, portanto, os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas cumprir o programa para 2026. Então, nós temos um orçamento de aproximadamente 98 mil milhões de escudos cabo-verdianos ou 98 milhões de contos cabo-verdianos. Este orçamento está dividido em 4 pilares fundamentais. Temos, em primeiro lugar, o Estado Social. O Estado Social que vai absorver 41% do orçamento do Estado. Depois, a seguir, temos a soberania, também com um conjunto de medidas prevendo gastar cerca de 20% do orçamento do Estado. Em terceiro lugar, temos a economia, também com um conjunto de instrumentos de política que vai absorver aproximadamente 15%. E depois o ambiente com 5%. Nós temos uma outra rúbrica transversal que tem a ver com a gestão, portanto, e administração geral. Este orçamento tem um aspecto bastante positivo, no meu ponto de vista, que é
a previsão de cerca de 93% do orçamento ser suportado pelos recursos endógenos. É, de facto, uma solução bastante interessante, porque Cabo Verde... Quando diz recursos endógenos, está a falar da arrecadação de receitas, é isso, não é? Exato. De fiscais e de... A arrecadação das receitas internas. Porque Cabo Verde, ao longo da sua história, foi muito dependente do exterior. E durante uma primeira fase do nosso percurso como país independente, vivemos muito do financiamento externo, porque o Vítor Magriço diz que quando um país investe mais do que consegue poupar, tem que recorrer ao financiamento externo. Mas também, se importa mais do que exporta, tem que recorrer ao financiamento externo. É o caso de Cabo Verde. Então nós dependemos ao longo de muito tempo do financiamento externo. E quando nós estamos a visualizar um orçamento do Estado em que 93% do orçamento é suportado pelos recursos endógenos, os nossos recursos internos, é uma prova de maturidade, que nós de fato estamos a chegar ao ponto de começarmos a ver o exterior não como solução para todos os nossos problemas internos, mas como uma saída alternativa. Então nós de facto estamos a assistir a essa nova viragem, porque ao longo do desenvolvimento de Cabo Verde, já nos anos 90, nós assistimos um modelo, na altura apresentado pelo vice-primeiro-ministro Gualberto Rosário, em que Cabo Verde estava muito dependente da ajuda pública ao desenvolvimento. E ele quis alterar essa dependência para uma dependência também do exterior, mas do investimento direto estrangeiro. Portanto, veio esse conceito na altura de inserção dinâmica na economia mundial. É. Portanto, é o conceito da altura que Gualberto Rosário tinha vendido, e bem, e percebia-se essa lógica. Cabo Verde ainda continua muito dependente do exterior, não só em termos do investimento direto estrangeiro, mas também do turismo e das importações. Nós ainda continuamos bastante dependentes do exterior. Mas há sinais que nós podemos, de fato, tornar os fatores de indução do nosso desenvolvimento endógenos. Nós podemos passar paulatinamente a depender das nossas próprias forças. Este é um sinal de maturidade que Cabo Verde tem vindo a dar, e eu acho que este orçamento reflete um pouco isso. Mas também reflete uma trajetória ascendente em termos de recursos que são dotados por os sucessivos orçamentos. Temos, nos últimos anos, um crescimento médio à volta de 8% ao ano. É significativo. Portanto, todos os anos estamos a ter mais recursos que são introduzidos na nossa economia e para a satisfação da nossa população em princípio. Mas é preciso, de facto, ver se tudo isso está-se a traduzir na felicidade do cabo-verdiano. Porque isso leva-nos a entrar um pouco no conceito de desenvolvimento. Os economistas estruturalistas, os pais da economia do desenvolvimento, disseram: o desenvolvimento não é crescimento. O crescimento é criação de riqueza. Quando nós falamos no PIB, nós estamos a falar no Produto Interno Bruto ou no Produto Nacional Bruto. Portanto, tem a ver com a capacidade de criar riqueza dentro de um país. E o desenvolvimento é outra coisa. É a nossa capacidade para pôr essa riqueza ao serviço do povo. E às vezes há crescimento, não há desenvolvimento. Nós podemos dizer que crescimento é uma condição necessária para haver desenvolvimento. Você tem que ter recursos para poder repartir. É o que está a acontecer em Cabo Verde neste momento. Há crescimento, mas não há desenvolvimento, ou digamos, uma coisa leva à outra. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Temos que estar atentos. Temos que estar vigilantes, que é para ver se de facto essa riqueza que é criada está a ser posta em prol da felicidade do cabo-verdiano. É essa a nossa análise que devemos fazer. Todos os atores políticos devem fazer, mas nós que somos académicos fazemos isso com maior à vontade.
Então nós achamos que Cabo Verde tem dado passos importantes, porque o fato de Cabo Verde, em 33 anos da sua história como país independente, passar de um PMA, um país menos avançado. Vamos fazer 50 anos de país independente. É verdade. 33 anos de 33 anos foi na altura. Democracia. Não, na altura quando Cabo Verde foi graduado. Pois é, foi em graduado 2007, 2008. 2008, sim. Foi graduado como país de desenvolvimento médio. Então, em 33 anos de história, como país independente, foi graduado. Portanto, isso é um mérito enorme de todos os cabo-verdianos, praticamente um milagre. Um país que, na altura de independência, era considerado um país inviável. Passou, em 33 anos, a ser um país de desenvolvimento médio. E isso podemos ver mais à frente qual é a perspectiva para o futuro. Nós fomos graduados a país de rendimento médio, mas pelo nosso atrevimento já agora, ou seja, Cabo Verde quase que foi castigado por ter sido um bom aluno, porque agora as ajudas, os empréstimos concessionais e tudo, digamos, a ajuda pública diminuiu precisamente por causa desse estatuto que Cabo Verde alcançou. Exatamente. Cabo Verde, portanto, em 33 anos, foi graduado ao país de desenvolvimento médio e chegando a um índice de desenvolvimento humano perto de 0,7. Portanto, atingiu esse estatuto de um país de desenvolvimento médio. Nós estávamos a prever que Cabo Verde poderia chegar a um país desenvolvido se mantivesse esse ritmo de crescimento do seu IDH, porque é o indicador, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é o indicador que serve para as graduações. Portanto, porque é um indicador compósito, porque anteriormente utilizava-se para ver se o país é desenvolvido ou não o seu PIB per capita. Portanto, é a riqueza que o país é capaz de gerar, de criar, a dividir pelo número de cabeças, número de população. Mas esse é um indicador que é tendencioso, porque a média esconde muita coisa. Então criou-se um indicador que é compósito, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta não só a saúde, esperança de vida da população, mas também leva em conta a educação da sua população, como leva em conta o rendimento. Então, junta esses fatores econômicos, sociais e em termos de saúde para ver se o país é desenvolvido ou não. Então, esse indicador que tem permitido Cabo Verde fazer um percurso impressionante. Mas sabe que ainda há dias, precisamente numa conferência, o professor João Estevão mostrou que, pegando precisamente nesse indicador, no Índice de Desenvolvimento Humano, Cabo Verde está muito longe de um pelotão de 30 países, digamos que têm algumas similitudes com este arquipélago. Sem dúvida. Mas Cabo Verde fez um percurso impressionante. 33 anos, passou de um país inviável para um país de desenvolvimento médio. E a previsão que eu por acaso fiz em relação, no âmbito da investigação que eu vinha fazendo, indicava que Cabo Verde poderia chegar a um estatuto de um país desenvolvido, portanto, sair desse indicador de ultrapassar o indicador de 0,65 ou 0,7 em 2025. Já no próximo ano. Num cenário otimista. Mas isso não tem a ver com uma projeção meramente fictícia, mas tem a ver com o percurso que Cabo Verde fez. Eu peguei nos indicadores que Cabo Verde fez durante a sua história. Não estava a contar com a Covid, se calhar. Não estava a contar com a Covid na altura. Portanto, podemos pôr mais 2 anos de adiamento nesse prazo. Na altura, eu fiz os melhores indicadores de Cabo Verde durante a sua história como país independente. E se Cabo Verde conseguisse repetir essa performance, chegaria ao país desenvolvido em 2025 na altura. E agora? Se num cenário mais realista, portanto, aí eu peguei os indicadores de 2000 a 2010, que eram os indicadores mais fortes. Pegando nos indicadores já de um período mais longo, portanto, de 2000 a 2018, eu entendi que este era um cenário mais realista. Portanto, 2 décadas de avaliação, e se Cabo Verde mantivesse essa média, chegaria, portanto, em 2028 a um país desenvolvido.
E num cenário mais pessimista, que é pegar os piores indicadores de Cabo Verde durante a sua história, chegaria em 2034. Portanto, está ao nosso alcance. É só repetir a história. Porque é a nossa experiência que dá essa projeção. Portanto, acredita que até 2030 Cabo Verde será um país desenvolvido? Eu acredito que sim, num cenário mais realista, mas todos nós temos que trabalhar. Eu, nessa caminhada, eu gostaria talvez que Cabo Verde fizesse algo diferente, que neste momento tem sido impossível. Eu tenho estado a lutar por um consenso de longo prazo. Eu acho que Cabo Verde perde tempo, perde recursos nessa construção, desconstrução. Nesse um passo para frente e dois para trás, devido à alternância política. Neste começar do zero, sempre do zero. Eu tenho estado a defender que, de facto, há coisas que não se pode mexer, ou que não se devia mexer. Quer dar algum exemplo? Há várias coisas. Eu, portanto, na minha crónica e no livro, eu apontei 10 fatores que eu acho que devem ser consensos de longo prazo. Porque eu entendo que no longo prazo todos nós estaremos no poder. E todos nós estaremos na oposição. Então, no longo prazo, eu posso planear livremente. Eu posso consensualizar com o meu adversário livremente as regras do jogo. Porque todos nós vamos beneficiar com isso. Então, eu entendo que determinadas matérias devia ser consenso de longo prazo. Não se deveria mexer. Um dos aspectos, por exemplo, é o Estatuto Especial para a Praia, que é muito polêmico, muita rivalidade entre as ilhas, mas eu acho que não tem nada a ver com o bairismo, com o regionalismo. Está na Constituição. Está na Constituição, nós devemos respeitar, independentemente da cor partidária. Mas aí eu defendo que, para não facilitar a vida ao inimigo que está no poder, devia-se prever, só entra em vigor no mandato seguinte, que nós não sabemos quem vai estar no poder. Aí é mais fácil chegar ao consenso. Então eu entendo que Cabo Verde deve trabalhar alguns aspectos. Por exemplo, eu ia mais longe, academicamente eu diria, talvez a estrutura do governo de Vidrão. Não se mexe nos ministérios. Cada partido tem... Isto tinha que constar da Constituição da República. Talvez sim, claro. talvez sim. Dizer, não, este é o modelo que serve a Cabo Verde. Agora, cada partido que ganhar as eleições pode pôr lá o sujeito que entender e pode adotar a política que entender. Mas no Ministério não se mexe. Eu acho que consensos do tipo é a regionalização, é o papel de Cabo Verde no mundo, os recursos estratégicos. Muito bem. Eu acho que isso deve constituir um consenso de longo prazo entre todos os sujeitos cabo-verdianos. Zé Luís, é o início de uma conversa sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. A proposta é que para a semana olhemos com mais algum detalhe para cada um desses pilares ou dessas prioridades. Obrigado por ter vindo. Fora da Caixa fica por aqui. Daqui a pouco vamos ter notícias. Também fica por aqui esta edição do Bom Dia Cabo Verde, que regressa amanhã para a edição de fim de semana, uma vez que amanhã é sexta-feira. Cá estaremos a partir das 6 em ponto.